Olá, meu querido, olá, minha querida, sejam muito bem-vindos a essa nossa aula. Aqui sou a professora Rosiane Teixeira, sou professora da área de agronomia aqui no Soma Concursos. E hoje, nessa aula, estaremos iniciando nosso estudo sobre a política agrícola, Lei 8.171 de 91, certo? Vocês vão perceber quando vocês estiverem estudando essa aula que essa é uma lei antiga e um tanto que extensa. E eu peço que você, na hora de estudar suas legislações, estude não apenas assistindo o vídeo, mas esteja com a legislação pertinho de você, para você ir anotando, para você ir pontuando aquilo que tem mais frequência nas suas provas, porque na hora que você está lendo, dando aquela primeira leitura, aquele primeiro contato com a legislação, você vai pensar que tudo é importante. Mas você vai perceber ao longo dos seus estudos que tem um ponto ou outro que tem maior frequência, né? Que cai mais durante as provas, que as bancas gostam de trabalhar melhor, né? De trabalhar as pegadinhas e tudo mais. Então, pega sua legislação, acompanha aí, rabiscando ela, colocando suas anotações, tá bom? Aquilo que é mais relevante. Isso vai treinando seu olhar também, até mesmo para identificar o que tem possibilidade de a banca cobrar. O que as bancas costumam cobrar mais? Tem legislação aqui, geralmente cobram muito essa parte inicial. Princípios, objetivos, se vai que ela vai em algum momento querer trocar o que é princípio, vai dizer que é objetivo, o que é objetivo, ela vai dizer que é princípio. E se você não estiver atento a esses detalhes, você vai acabar confundindo na hora da sua prova, tá bom? Então vem comigo, já você que está acompanhando a gente aqui no canal do YouTube do Soma Concurso, já vai lá, faz a fezinha lá, se inscreva para receber as notificações das próximas aulas e para acompanhar todo o conteúdo. Já lhe adianto que você tem acesso dentro da nossa plataforma, junto com nossos materiais, slide, PDF, materiais complementares, tá bom? Então, vem comigo, vamos iniciar a nossa aula agora, tá bom? Tá bom, professora. Então, vamos lá. Vamos iniciar a nossa aula sobre a política agrícola, tá? Preste bastante atenção nessa informação aqui, ó. A legislação da política agrícola é instituída pela Lei 8.171 de 91, tá bom? Então, nós vamos estudar ela e vamos estudar suas alterações. E logo de cara, já estou trazendo para vocês aqui uma questão sobre essa informação. Professora, a gente ainda nem iniciou a aula direito, já tem questão? Sim, a banca já traz questões aqui para saber se você está atento, né? Para saber se você conhece desse conteúdo, dessa legislação. Então, vamos lá ver o que a banca quer saber. Veja só, aqui é uma questão do Instituto AOTP 2020 para engenheiro agrônomo. Qual é a lei ou decreto que fixa os fundamentos, define os objetivos, as competências institucionais, prevê os recursos e estabelece as ações e instrumentos da política agrícola? Pronto. Aqui a gente já sabe o que ela quer, tá? Ela quer saber qual é a legislação que institui a política agrícola. Tá? Então, a gente acabou de ver que a legislação que institui a política agrícola no Brasil é a Lei número 8.171 de 1991. Tá bom, gente? Professora, é tão fácil assim. Se você conhece a legislação, é fácil. Você não vai ficar discutindo, a dedonha, qual é a alternativa. Não, você bateu o olho, você já sabe qual é a alternativa correta. Nossa alternativa correta é a letra A. Por que não são as outras, professores? Vamos lá. Veja que a letra B é a Lei Federal 9.712. Essa aqui é uma lei que vem alterar a política agrícola. Como assim, professora? Ela vem alterar adicionando os dispositivos relacionados à defesa agropecuária, tá bom? E a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, quando a gente for falar sobre os objetivos, for falar também os instrumentos de ações, vamos ver que existe alguns instrumentos relacionados à defesa agropecuária,
a defesa vegetal também, e a gente vai ver isso nas nossas próximas aulas por aqui. Professora, por que não é a letra C? A letra C, ela é uma lei que trabalha a aprovação do regulamento 10.711. E o que é isso, professora? Ou seja, ela aprova esse regulamento que é relacionado ao Sistema Nacional de Sementes e Mudas, tá bom? E a letra D? A letra D, ela está relacionada a instituições de ensino, aí que não tem nada a ver mesmo não. E a letra E, ela vai tratar sobre a fiscalização, a inspeção de inseminação artificial de animais domésticos. Então veja que as outras estavam todas erradas e a nossa alternativa correta é a letra A, tá bom? Então já deixa guardadinha essa informação aí na sua cabeça. E vamos continuar, vamos seguindo. A gente falou que essa daqui é uma lei que ela vai instituir os fundamentos, os princípios, e a gente percebe que ela nos diz que ela vai fixar os fundamentos, ela vai definir os objetivos e as competências, tá bom? Tudo aquilo que veio no comando da questão está aqui nessa lâmina, vejam só. Ela prevê os recursos e estabelece as ações e instrumentos da política agrícola. E isso tudo é relacionado às atividades agropecuárias, agroindustriais, planejamento e atividades pesqueiras e florestais. Importante você ter isso daqui bem claro na sua cabeça durante o estudo desta legislação, pesqueiros e florestais também, tá bom? Então a gente vai trabalhar as atividades dentro do setor da agropecuária, vamos trabalhar também o né? O pós-campo ali, que é o processo de beneficiamento, as agroindústrias, certo? E o planejamento dessas atividades, sejam pesqueiras, sejam florestais também, tá bom, gente? Bom, o que diz essa lei, né? Já que a gente está trabalhando aqui as atividades agrícolas, a gente tem que entender o que é uma atividade agrícola, tá bom? Esse daqui é o nosso ponto de partida. Muito importante. Como que eu vou trabalhar uma lei agrícola se eu não sei o que é uma atividade agrícola? A atividade agrícola, ela vai envolver tanto a produção como o processamento e a comercialização daquelas atividades, certo? Ligadas à agropecuária, os produtos, os subprodutos, os derivados, os serviços e os insumos agrícolas, pecuários, pesqueiros e florestais. Aqui a gente está falando de todo o processo da cadeia. A gente está falando dos insumos que a gente vai utilizar, as sementes, os fertilizantes, tá? Os defensivos. A gente está falando sobre o preparo da área para o plantio. A gente está falando também de atividades e ações que envolvem o plantio, a colheita, o beneficiamento desses produtos, né? Nosso processamento, beneficiamento desses produtos que vieram do campo e a sua comercialização também, tá bom? A logística, como que isso daqui chega até o consumidor, até a distribuidora, até os centros de distribuições, tá bom? E a gente fala também dos processos de beneficiamento deles para transformá-los em subprodutos e derivados. Professora, a gente está falando de produtos, sim, aqueles produtos in naturas que vieram do campo. A gente fala do beneficiamento dele para torná-lo subprodutos. Comprei aqui produzir leite. Esse leite ele vai ser destinado para iogurte, para queijo, para ricota, não sei, certo? Então, tudo isso daqui vai estar aqui sendo trabalhado dentro dessas atividades agrícolas. Beleza? Beleza. Não só agrícolas e pecuárias, a gente está falando de também pesqueiros e florestais. Professora, por que a senhora aponta tanto isso daqui, bate tanto nessa tecla? Vamos ver aqui, ó. IADES 2014, certo? Isso daqui é uma prova da Conab. Vamos ver o que ela pedia. A Lei 8.171 de 91 dispõe acerca da política agrícola no território brasileiro. A esse respeito, assinale a alternativa que corresponde. Vamos ver. A todas as atividades
expressamente prevista como objeto da referida lei quanto à fixação dos fundamentos, a definição dos objetivos e das competências institucionais. Ele está perguntando para mim a definição aqui, ó, todas as atividades. A gente acabou de falar das atividades agrícola, as atividades agropecuárias, a gente falou também sobre as atividades ali relacionadas a serviços, insumos florestais e pesqueiros também. A gente acabou de falar na última lâmina, certo? Então a gente vai ter que saber identificar essa daqui dentro das nossas alternativas. Essa daqui na opção 1. A definição integral das atividades agrícolas. O que é uma atividade agrícola com base nessa lei? Então vamos lá. Letra A. No que diz respeito às atividades previstas como objeto da lei. Agropecuária, agroindústria, planejamento das atividades pesqueira e florestal. Correto? Correto. Vamos para o segundo, ele quer saber o que é uma atividade agrícola. Atividade agrícola está relacionada com a produção, o processamento, a comercialização de subprodutos e derivados, né? Comercialização dos produtos, subprodutos e derivados, serviços e insumos agrícolas, pecuários, pesqueiros e florestal. Ué, professora, está correto daqui? E tudo indica que sim, né? Que a nossa alternativa correta é a letra A. E as outras, por que não estão corretas, professoras? A segunda, perceba só, ele logo de cara aqui, ó, ele fala das atividades agropecuárias, agroindustriais, planejamento das atividades pesqueiras, mas faltou aqui as atividades agrícolas e faltou nossas atividades florestais também. Então, não perde tempo, né? Já está errado aqui. E a letra C, o que está faltando aqui? Olha aqui, ó, C, agropecuárias, faltou agrícola bem aqui, faltou também as agroindústrias e atividades florestais também, faltou bem aqui, ele não especificou, também está errado. A letra D, veja que ele fala sobre as atividades agropecuárias e agroindustriais, faltou todo o resto, então a letra D também está errado. E a letra E, ele fala das atividades agropecuárias e planejamentos agrícolas e florestal. Mas cadê as atividades relacionadas à agroindústria? Tá faltando, professora, certo? E então a gente já vê que também está errado, tá? Nossa alternativa correta, letra A. Tá bom? Tá bom, professora, vamos seguindo. A gente acabou de falar aqui da parte bem introdutória. Vamos iniciar agora o nosso estudo sobre os pressupostos relacionados à política agrícola, tá bom, gente? Tá bom. Então, veja que a política agrícola, ela vai se fundamentar nos seguintes pressupostos. Vamos destrinchá-los aqui. Bom, a atividade agrícola, ela vai compreender processos físicos, químicos e biológicos. Sério, professora? Claro! A gente está falando de atividades complexas, a gente está falando de todo o processo das atividades, certo? Então, a gente passa por processos tanto físicos, químicos, biológicos, seja no preparo da nossa área, seja no beneficiamento dos nossos produtos para serem destinados, produzidos subprodutos ou derivados. Então, ele desenvolve todos esses processos, tá bom? A gente trabalha aqui os recursos naturais que devem ser utilizados e gerenciados, subordinados às normas de interesse público, né? Cumprir a função social econômica da propriedade. Isso daqui está previsto em nossa Constituição, tá? E está previsto também no nosso Estatuto da Terra, que a gente vê isso lá nos nossos materiais, dentro da nossa aula de Estatuto da Terra, na nossa plataforma do Soma Concursos, tá bom? Professora, e em relação a esses outros assuntos, também a gente vê isso daqui nos nossos materiais lá, do ponto de vista de que, se a gente está trabalhando a terra, a gente está trabalhando com a utilização, está manuseando recursos naturais, a gente tem que entender que eles não são assim infinitos para sempre eles vão estar aqui disponíveis para a gente. A gente tem que gerenciar eles. Apesar da utilização, a gente tem que gerenciar para que a gente consiga manter a continuidade, né, a disponibilidade desses recursos naturais. Então, para isso que a gente tem as nossas legislações,
para trabalhar tanto a parte de gerenciamento desses recursos, né? A gente está falando do nosso Código Florestal, o nosso CAR, que vai trabalhar a gestão ambiental dentro do nosso imóvel rural. O que eu tenho de área consolidada que eu possa estar explorando? O que eu tenho de área de APP e área de reserva que eu tenho dentro do meu imóvel, que estavam pré-existentes ou que eu preciso recuperar devido ao uso durante os anos de forma inadequada. Eu tenho aqui também as nossas licenças do ponto de vista da minha outorga. Eu não posso simplesmente só ir lá e captar água e acabar prejudicando ali a disponibilidade dessa água. A gente tem a outorga d'água aqui. A gente, professora, não utiliza uma quantidade tão alta, mas temos as licenças, as dispensas dessas outorgas, certo? A gente tem também aqui as nossas licenças das atividades rurais, das nossas LAR, os PGRS. Existem atividades agrícolas que sim, precisam das atividades do nosso pedido de PGRS, né? Então, a gente precisa, né? Isso tudo aqui está relacionado a esses pontos aqui que acabamos de falar, relacionado aos recursos naturais. Beleza, gente? Beleza, professor. Vamos seguir. Aqui a gente fala também como setor agrícola, que é constituído por segmentos. Segmentos, professora? Sim, segmentos. Diversas etapas dentro do processo produtivo que compõem o nosso setor agrícola, certo? Desde a produção até o nosso consumidor final. A gente tem a nossa produção que a gente vê aqui, que a gente está estruturando aqui uma cadeia produtiva, por exemplo, certo? Que é o conjunto de processos que envolve o processo de produção. Aqui a gente tem como produtos as nossas commodities, nossos produtos in naturas, nossos produtos de origem primária, que são destinados para a indústria, que serão beneficiados e transformados em outros subprodutos e em derivados também. Aqui a gente tem nossos insumos, as sementes, os produtos, nossos fertilizantes, tá? A gente tem os nossos defensivos e diferentes outros insumos dentro da nossa política, né? Dentro da nossa área produtiva. A gente tem também a agroindústria, certo? Porque a gente produz, a gente quer agregar valor e estender, aumentar a vida útil de prateleira daquele produto. Perceba que a gente está trabalhando com produtos agrícolas e agropecuários que são perecíveis. Quanto mais, lembra lá, na produção de alimentos, quanto maior a disponibilidade de água presente, né, água disponível dentro do seu alimento, maior a possibilidade da multiplicação, desenvolvimento dos micro-organismos e isso acabar deteriorando com muita rapidez o seu produto. Então, para que a gente consiga aumentar a vida útil de prateleira, aumentar o tempo de consumo desses produtos, a gente precisa dessa etapa muito importante que é a agroindústria. Aqui envolve diversas etapas, né, diversos pontos importantes relacionados a esse segmento. A gente tem também o comércio, a gente tem aqui um incentivo de diferentes formas de comercialização, circuito curto de comercialização, a gente tem que é nada mais do que encurtar o caminho, né, o contato entre quem produz e quem consome. Trabalha a parte da logística também. A gente sabe que a gente ainda tem que muito evoluir em relação à logística desses produtos, do campo para a agroindústria e até mesmo para o consumo, até o nosso consumidor final. Certo? Melhoria nas nossas estradas, melhoria em relação ao transporte até o nosso ponto de comercialização, o nosso ponto de beneficiamento. E a gente tem também o abastecimento e afins, quais correspondem diferenciadamente às políticas públicas e às forças do mercado. Tá bom? E a gente trabalha o nosso processo de oferta e demanda. Isso dita também os preços dos nossos produtos, além de outros atributos que são embutidos aqui nesse fator, tá bom? Da nossa comercialização, certo? Além desse, nós temos como pressuposto também dessa lei, professora, as atividades como atividade econômica da agricultura deve proporcionar aos que elas se dediquem. Preste atenção que esse ponto vem aqui como a prova gosta de cobrar, né? A atividade agrícola
ela deve ser uma atividade como atividade econômica, igual a qualquer outra atividade econômica, que ela vai proporcionar a quem, professora? Aqueles que a ela se dediquem. É o produtor, é aquela pessoa que vai lá para trabalhar na diária, entendeu? Todos aqueles que estão envolvidos com a agricultura, eles precisam ter uma rentabilidade compatível com os outros setores da economia, certo? Então, a atividade agrícola deve ser uma atividade econômica que proporcione a todos aqueles que a ela se dediquem uma rentabilidade compatível com as outras atividades, certo? Então, não pode ser menos, porque a gente leva em consideração também o processo produtivo, a qualidade de vida de quem está ali, certo? A gente precisa manter essa compatibilidade, né, na nossa rentabilidade. Além disso, a gente tem como pressuposto também um adequado abastecimento das condições básicas, tá? As condições básicas, ponto importante, para garantir a tranquilidade social, a ordem pública e o processo de desenvolvimento econômico e social. Lembra que a gente falou ainda há pouco aqui sobre cumprir o papel social e econômico da propriedade rural? Então, a propriedade rural, imóvel rural, lembre-se que existe diferença, certo? Parceiro e propriedade. Aquele que detém o uso, o gozo dos direitos da sua propriedade, do seu imóvel rural. É o proprietário. Parceiro é aquele que não pode comercializar, não pode arrendar. Ele tem o direito de posse para utilizar o seu imóvel, mas não pode comercializar, doar, entendeu? Ele não tem esse direito. Quem tem esse direito é o proprietário. E aqui a propriedade rural, ela tem sua função social e econômica. O imóvel, ele precisa ser produtivo, certo? E é isso aqui a gente vê com mais detalhamento na nossa aula de Estatuto da Terra, tá bom, gente? Então vamos seguindo aqui. Vamos para mais uma questão de 2018 da aula CP também, tá? Medicina veterinária. Então vamos lá. Em relação à Lei 8.171, dispõe sobre a política agrícola, assinale a alternativa correta. Quem é a alternativa correta? A política agrícola fundamenta-se no pressuposto de uma atividade econômica que deve proporcionar àqueles que a ela se dediquem rentabilidade compatível com a de outros setores da economia. A gente acabou de falar isso, professora. Não existe nem sombras de dúvidas que a gente acabou de falar sobre isso. Não falou? Ops. Falou, professora. A gente acabou de falar sobre isso. Cadê o marcador aqui? Acabou de falar que a atividade agrícola ela deve ser uma atividade econômica que deve proporcionar uma rentabilidade compatível com as outras atividades. Então, não temos nem o que discutir dessa questão. Vamos seguindo para a próxima. Vamos seguindo, professora. Outro pressuposto que essa lei traz aqui é a produção agrícola, né? A produção agrícola, ela ocorre em estabelecimentos rurais heterogêneos. Não é homogêneos. São em estabelecimentos rurais heterogêneos, tá? Heterogêneos. Quanto à sua estrutura fundiária, quanto às condições edafoclimáticas, quanto à disponibilidade de infraestrutura, capacidade empresarial e níveis tecnológicos, condições sociais, econômicas e culturais. Me diz aí agora, todos os imóveis rurais são iguais? Todos os imóveis rurais que estão situados aqui na Amazônia são iguais àqueles que estão situados lá em Santa Catarina? O clima é igual? O tamanho do módulo rural, o módulo fiscal, é o mesmo em todo o Brasil? Não, professor. Então não é homogêneo, tá bom? São heterogêneos. Fique bem claro isso na sua cabeça, tá bom? Seguindo, vamos de questão aqui. Em relação à política agrícola, julgue os itens que se seguem.
Um dos alicerces da política agrícola está relacionado à produção de estabelecimentos rurais heterogêneos quanto à sua estrutura fundiária, condições edafoclimáticas, que está relacionada aqui ao nosso clima, em relação não só ao nosso clima, nossos solos, também outros fatores relacionados ao meio ambiente aqui, tá bom? A disponibilidade de infraestrutura, condições sociais, econômicas e culturais. Me diz aí. Vamos ver se tu lembras que a gente falou agora há pouco. Ai, que maravilha, a professora está corretíssima. Nossa alternativa, certo, está correta. A gente acabou de ver tudo isso daqui. Ainda pouco, ainda pouquinho. Então, vamos para a próxima. Que tem nem que se discutir com uma questão dessa. Outro pressuposto que também está previsto nesta lei é o processo de desenvolvimento agrícola. Ele deve proporcionar ao homem do campo acesso a serviços essenciais, não são serviços secundários. Lembre bem, são esses serviços essenciais, como saúde, educação, segurança pública, transporte, eletrificação. A gente sabe que isso daqui não é o processo, é uma questão muito crítica na nossa realidade brasileira, mas que está garantido como pressuposto também nessa legislação. A comunicação também precisa haver o acesso à comunicação e à habilitação, habitação, professora, e saneamento também, como lazer e outros benefícios sociais. Tudo isso daqui está previsto sim como pressuposto dentro da legislação. Por quê? Porque a banca gosta de brincar com a tua cara. Quer ver? Aqui, ó. Assinale a alternativa correta. Marca isso daqui com purpurina. Aqui, ó. Instituto OCP 2018 AD Pará. Tá bom? Agente Fiscal Agropecuária. Quanto a pressupostos que fundamentam a política agrícola nacional. Ele quer saber qual que é a correta, a mais correta. Como atividade econômica, a agricultura deve proporcionar ao que elas se dediquem rentabilidade superior à de outros setores da economia. Será, professora? Não tá. Não é superior. A gente falou que isso daqui é igual, certo? Letra B. A atividade agrícola compreende processos físicos, químicos, biológicos, onde os recursos naturais envolvidos devem ser utilizados e gerenciados subordinando-os às normas e princípios de interesse público, de forma que sejam cumpridas a função social e econômica da propriedade. Olha só que maravilha. Corretíssima a letra B. Letra C, a produtividade agrícola, a produção agrícola ocorre em estabelecimentos homogêneos. Não, lembra que a gente falou que elas são heterogêneas? Então, tá errado. Letra D. O processo de desenvolvimento agrícola compreende ao homem do campo renda financeira sem comprometimento do acesso a serviços essenciais. Não, muito pelo contrário. Ele tem acesso a serviços essenciais. Também está errado, tá? Está errado. Letra E está errado, letra A. O adequado abastecimento alimentar é condição secundária para garantir a tranquilidade social, a ordem pública e o processo de desenvolvimento econômico e social. Tá errado também, tá? Tá errado também. Então, a nossa alternativa correta é a letra B. B de boa, muito boa, certo? Vamos lá. Ah, professora, acabou a nossa aula. Então, veja que isso daqui é só um pedacinho da nossa legislação sobre política agrícola e veja o quanto é rico de questões, veja o quanto isso cai na sua prova. E é só um pedacinho daquilo que a gente ainda vai estudar por aqui. Então, se você quer continuar assistindo, quer continuar estudando esse material junto com a gente, vem com a gente para cá para o Soma Concurso, que estamos esperando por você aqui na nossa plataforma junto com nossos outros professores, tá bom? Então, ficamos por aqui. Nosso muito obrigada. E entre em contato comigo lá nas redes sociais. Estamos esperando por você lá e aqui no Soma Concurso, tá bom? Voltamos na próxima aula. Até mais. Tchau!